tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e hoje tem muitos convidados maravilhosos. Eu tenho certeza que a sua tarde vai ser super animada, hein, gente? Tem roda de mulheres, Vamos falar sobre como ter a autoestima, tá? De uma mulher magnética. Sabe o que é isso? Também não, mas a gente vai descobrir juntinhas hoje, viu? A poderosa de batom Milene Túbero, a Vanessa de Oliveira, que é especialista em empoderamento feminino, e a digital influencer Daisy Brucieri. Teremos também o Alessandro Alves, que é cabeleireiro, e vai mostrar as tendências de franjas e cortes femininos. Bastante tendência para ficar antenada e saber o que combina com você, hein? Vamos também tratar de um tema muito importante. Hoje, Dia Internacional de Combate às Drogas. E este tem como objetivo hoje alertar a população e as autoridades sobre o quanto esse problema afeta a nossa sociedade. No dia 7 de dezembro de 1987, a ONU escolheu o dia de hoje, 26 de junho, como o Dia Internacional de Combate às Drogas. De acordo com um estudo divulgado pela ONU no ano passado, estima-se que existem mais ou menos 250 milhões de pessoas que usam diariamente algum tipo de droga ilícita, tá? E desse total, quase 30 milhões apresentam transtornos relacionados ao consumo, incluindo a dependência. Viu, gente? Isso é triste. Só aqui no Brasil, estima-se que são quase 4 milhões de usuários de drogas. Por isso, nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no programa. Vou receber o Milton Mussini, que é palestrante, tá? O Glauco Herrera, que é coordenador de uma clínica de tratamentos de dependentes químicos. E a nossa mesa de chá da tarde tem que estar preparada sempre com muito carinho. E hoje ela está recheada de delícias pelo chefe John Warley, que inclusive, olha que bonito, é ex-dependente químico e vai contar também um pouco da sua história e uma história de sucesso, né, gente? Hoje é um grande chefe, renomado, prestigiado em todo o Brasil, viaja ministrando cursos e fazendo todas essas delícias que vocês estão vendo aí. Então o programa está recheado de convidados maravilhosos. Já libera o telefone, 25786000, tá liberado. Quer mandar no WhatsApp? 953970461. Vem comigo. Ei, querido. Boa tarde. Buenas, como estamos? Começamos bem. Nossa, que mesa mara. Tudo bem? E aí, como você tá, John? Eu tô bem, graças a Deus. Sempre que estou aqui, fico melhor ainda, né? Ah, e eu não posso nem dizer o contrário, né? Fazer Sua o quê, né? presença recheada de uma mesa poderosa dessa. Que bom que vocês É uma gostaram. tarde muito feliz. Eu que fico muito feliz de poder estar aqui hoje, trazendo o meu trabalho, falando um pouco da minha história de vida. Eu que me sinto muito feliz Hoje e você é um honrado. convidado especial pra gente falar. Mas primeiro, vamos descrever essa mesa? Vamos Porque eu falar sei que dessa quem fica em mesa. casa fica esperando assim, nossa, o que é aquele... Eles perguntam pra mim, o que é aquele bolo? O que é aquilo, Nânia? Então, vamos descrever a mesa. Hoje, né, nós temos o nosso tradicional bolo de fubá cremoso com queijo. Tem um bolo de paçoca, né, bem diferente também, que eu acabei criando esse bolo hoje em casa. Um bolo de laranja com calda de chocolate. Tem um bolo floresta negra. Temos canjica. Temos também muffins de chocolate, muffins de baunilha e temos os nossos salgadinhos tradicionais também. E o pão de queijo, né? Ah, como aquele salgadinho seu ali, aquele vizinho ali. Não pode deixar de faltar, né? Ali é maravilhoso, Semana né? passada nós trouxemos, Fizemos sucesso, né? mas hoje a gente trouxe. Não, nossa, mas a mesa tá bonita mesmo, Tá né? Essa é a recheada, canjica, né? hein? Ela tá Essa com a cor canjica. até diferente, né? Tá cremosa. Tá bem cremosa, tá uma delícia essa Vou me canjica. matar nessa canjica Muito boa. hoje. Vamos lá. Me fala uma coisa, amor, pra gente contratar você para fazer o chefe em casa, o chefe a domicílio, fazer grandes eventos, pequenos, médios, qual que é o telefone e quais as redes sociais? Meu telefone é 9597-36841. 9597-36841. A minha rede social, no Instagram, estou como @chefjohnmarley, né? Facebook também é a mesma coisa, @chefjohnmarley, vocês me encontram em todas as redes sociais. E hoje você vai contar um pouco da história pra gente, Sim. né? Então vou te convidar pra gente ir pra sala, por favor. Vem comigo. Com licença. Vem, meu chefe. Siga-me. Siga a Nani hoje. Hoje é o dia. Vamos nós dois aqui. Por favor, sente-se. Obrigado. Olá, boa tarde, tudo bem? Como estamos, meninos? Tudo bom, Milton? Tudo bem, Tudo Nani? bom, querido? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom ter vocês aqui. E aí, gente? Que dia importante hoje. Eu queria que Bom, mais uma vocês vez, falassem. parabéns, né, Nani, por trazer esse tema mais uma vez para o seu programa, especialmente hoje, que a ONU comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas, né? E levar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho de dicas e alerta e reflexão para os pais e as mães que estão nos assistindo hoje sobre o problema das drogas, né? Que é cada vez maior, né? Cada vez maior. Aumentou muito o número, né? E um problema, assim, que cada dia mais tem destruído famílias, né? Destruído a vida de pessoas.
né? Pessoas com grande potencial de estar ocupando grandes lugares, né? Na sociedade, fazendo a diferença, mas ao invés disso estão perdidas nas drogas. Isso é muito triste, né, Nani? Como começou a sua história? A minha história, na verdade, começou com... Eu quero saber a história, o início, mas eu quero saber depois, principalmente, da superação. A superação que é o interessante. O interessante é a superação. Isso. Na verdade, começou com uma desestrutura familiar, né? Então, assim, o mais interessante é que quando eu comecei a deixar o meu lar, eu era muito criança, bem precoce, eu devia ter em torno de 8, 9 anos de idade. Nossa. Eu saía de casa porque eu entendia que na rua eu ia conseguir ficar um pouco melhor do que em casa. Então, quando eu saía, eu ia para a biblioteca ficar lendo gibis da Turma da Mônica. E daí comecei a conhecer algumas pessoas na biblioteca, algumas crianças, e daí a biblioteca começou a deixar de chamar a minha atenção. E daí comecei a conhecer outras coisas, comecei a beber, né? Comecei a usar drogas um pouco mais leves, comecei a usar maconha. E assim, gradativamente. Quando me vi, estava perdido, afundado no crack. Nossa. Né? Cheguei a um ponto muito degradante, né, da situação humana. Teve uma época que eu cheguei a morar na rua, assim, sabe? Falando é até difícil de acreditar, mas comendo lixo na rua, Nani. Assim, literalmente comendo lixo. Revirava lixeiras na rua para sobreviver, né? E assim, em algumas ocasiões também, cometi alguns delitos, pequenos delitos, né? Porque se eu, na verdade, eu nunca fui... Queria sustentar o vício, né? Somente para sustentar o vício. Nunca fiz mal para ninguém, a não ser para mim mesmo, né? Para minha família, porque a minha família também sempre ficou muito mal com toda essa situação minha, né? De consumo e uso de drogas. Então, assim, chegou um ponto que eu ficava na rua... Fiquei na rua uma vez por 2 anos, Nani. 2 anos? 2 anos, Nani. É assim, muito tempo, gente. Vivendo nessas cracolândias da vida, sabe? Vivendo como essas pessoas vivem mesmo, barbudo, né? Deixando os hábitos diários de higiene. Perde tudo, perde né? Todos os valores. Perde a valores. alegria, a felicidade, perde até o Dignidade, prazer, né? a dignidade, o prazer de viver. Tudo isso. Como que é esse trabalho, educação. gente? Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E casos como o John Arley, assim, é comum, né, em várias famílias. Às vezes, assim, a gente não tem tanto contato, mas você vê hoje aí, em diversos lugares, tem casos assim. Pessoas em condições de rua que poderiam estar numa outra situação se não fosse a dependência de álcool ou droga. E aquilo ali vai se tornando degradante, ela vai se encontrando em situações cada vez piores. E é difícil para conseguir sair, né? É muito difícil. Porque quando está nesse estágio, nessa fase que já está nas ruas, vivendo as ruas, que já virou um dependente total mesmo, é muito difícil conseguir sair, muito né? difícil. O que te fez? O que te motivou? Na verdade, o que me motivou foi quando eu deixei a minha condição de vítima. Sabe, Nani? Quando eu deixei a minha condição de vítima, quando eu deixei de culpar a sociedade, quando eu deixei de culpar as pessoas pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, e decidi escrever a minha história, ser dono da minha história, ser dono do meu destino. Sabe, Nani? Então, assim, hoje, semana passada, foi sancionada uma lei, né, aprovando a internação compulsória. Né? Existe divergência nisso. Eu, particularmente, eu sou a favor. Por que sou a favor? Vou contar uma rápida história de um amigo meu, que o momento de alucinação, Nani, pegou tudo que tinha na casa dele, Nani. Pegou tudo que tinha, colocou no centro da sala, comprou 2 litros de gasolina e colocou fogo. Como uma pessoa dessa tem condição de viver na sociedade, dentro da família? Como uma pessoa dessa tem condições, Nani, de tomar decisão por si próprio? Não tem. Então, assim... que ainda coloca os terceiros, né, nessa situação. É engraçado, Nani, a lei da internação compulsória, nós temos que ter muito cuidado com essa lei, para a gente não tentar fazer o que foi feito na década de 70 com os loucos. Então, os manicômios lotaram de pessoas que todo mundo achou que era louco, vai lá e internava. Então, a internação ela tem que seguir um certo critério médico e jurídico para que ele não ocorra isso, fazer um depósito de seres humanos ali, né? Então, a internação compulsória hoje, ela requer requisitos médicos. Um deles é esse, se a pessoa tem condições ou não de se manter, né, psicologicamente falando, se ela não oferece risco a ela mesma ou a terceiros. Quem é o responsável? Quem é a pessoa? É um familiar? É um ente querido? O familiar que entra com a ação. Quem que pode entrar com essa ação? O familiar entra com a ação, aí ele passa por um processo, né, a família vai passar por um processo de triagem, e o médico que vai requerer ao juiz a internação ou não. Observação, você falou o quanto é difícil, né? Sim. É difícil porque muitas das vezes a família tem que decidir.
o dependente ele não tem sanidade para ele conseguir tomar uma decisão. Ele está sob efeito de uso de álcool, de droga, então ele está totalmente fora de si para tomar de decisão. Então a família decide, depois começa a parte técnica, né? Um psiquiatra que vai lá e atesta que realmente ele é um dependente, precisa estar dentro de uma instituição e assim vai sucessivamente com o terapeuta, Isso é complicado, né? Porque psicólogos. coloca as decisões para a família, os familiares têm que tomar essa decisão e a pessoa, às vezes, pode estar no momento se sentindo ainda capaz, né? Ou em um momento de lucidez, né? Em um momento de lucidez aí, criar-se a revolta, que tem né? que ter a ação do médico nesse evento, né? O médico é que vai decidir se ele tem condições ou não de ser compulsoriamente internado. Eu divisor de águas na minha vida, na minha decisão de abandonar as drogas, foi da última vez que eu fui detido por um pequeno delito. Né? E daí, assim, por esse delito eu fiquei 1 ano e 11 meses preso. Nossa. Né? Então, assim, lá dentro, né, eu fui à força, de certa forma. Né? Eu procurei com as minhas próprias mãos, mas de certa forma eu fui à força. Né? E lá, nesse tempo, eu tive a oportunidade de ficar sóbrio, ficar lúcido. Então, eu decidi. Comecei a estudar, comecei a ler bons livros. Lá eu tomei a minha decisão. Lá eu decidi a ser dono da minha história, sabe? Parei de culpar as pessoas, porque muitas vezes a grande maioria é culpa da sociedade, culpa as pessoas. Então, assim, que culpa tem a sociedade nas minhas escolhas, nas minhas decisões? Sabe, eu acho que o principal... na minha decisão de mudar de vida, de sair das drogas, de abandonar o vício, foi deixar de culpar as pessoas pelos meus erros, pelas minhas escolhas. Vitimizar e começar a ser dono da história, né? Ser dono da minha história. Meninos, deixa vocês três aqui à vontade, vou dar só um recadinho, né? Você sabe que a gente tem que dar uns recados aqui. Volto já, porque nós vamos bater muito papo. Quem tá em casa também queira participar com a gente, tá liberado o telefone, 25786000, pode ligar, gente. Agora eu vou falar pra você que tá sonhando com a casa própria, presta atenção, gente. Eu vou apresentar uma oportunidade única que você quer sair do aluguel e ainda morar num bairro 100% planejado no Butantã. Você precisa conhecer o Reserva Raposo, gente. Ele é simplesmente o melhor projeto da Minha Casa, Minha Vida do Brasil. Fica localizado no quilômetro 18,5 da rodovia Raposo Tavares, no Butantã, com fácil acesso a Marginal Pinheiros, Rodoanel, Regis Bittencourt, além da proximidade com o metrô e terminal de ônibus do Butantã. Só no Reserva Raposo você terá um bairro totalmente planejado e uma infraestrutura maravilhosa, gente, completa, com 6 centros de educação infantil, centro de dia para idosos, unidades básicas de saúde, escola pública, parques, um novo terminal de ônibus e muito mais. São apartamentos de 2 dormitórios com uma vaga na garagem e lazer completo para você e sua família. Olha só que delícia. Churrasqueira, forno de pizza, playground, piscina coberta, salão de festas, brinquedoteca para criançada, quadra esportiva, pet place e muito mais. E tudo isso apenas, olha só o preço, a partir de R$210 mil. Gente, eu disse apenas R$210 mil. Tudo isso que você ouviu mesmo, viu? Olha, oportunidade única. E a documentação grátis, tá? E você ainda pode usar o seu fundo de garantia, gente. Você gostou? Então visite o mega stand de vendas e conheça os 2 maravilhosos já decorados. Olha só as imagens deles aqui, ó. Estão lindos, não é? Então você está esperando o quê? Vai lá! Só para você se lembrar, ó. Reserva Raposo fica no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, no Butantã. Para maiores informações, é só acessar o site reservaraposo.com.br ou ligar 42007000. 42007000. Reserva Raposo do tamanho dos seus sonhos. Está com oportunidade única, viu, gente? 210 mil. Está facilitando a vida mesmo. Vamos voltar nesse assunto que é muito sério. A gente tem que... Vou liberar o telefone para você que está em casa, gente. Se quer fazer alguma pergunta, participar, interagir com a gente, o dia é esse. E nesse 1 ano e 11 meses na cadeia, você tomou essa decisão, você falou... Você sentiu, claro, deve sentir extremamente difícil, porque sem a ajuda, né, de profissional, para você conseguir deixar o vício também, é uma coisa complicada, já forçado na cadeia. Assim, foi uma decisão muito sóbria, né? Ali eu tive a oportunidade de rever a minha vida, né? Então, assim... Para onde eu tô indo? Para onde eu tô indo, o que eu tô fazendo dela, né? O que eu quero pro meu futuro. E daí lá eu comecei a estudar, retomei os meus estudos, né? Bom. E comecei a ler bons livros, comecei a ocupar minha mente com coisas produtivas. Por isso que eu digo, Nani, eu costumo dizer que não é o meu lugar, a minha condição de momento que define o meu futuro, mas sim as minhas escolhas. Né? As nossas escolhas é muito importante em toda essa situação.
Porque não adianta nada eu ficar me colocando como vítima, né? Ficar me colocando como uma pessoa que foi sofrida, que foi massacrada e não tentar fazer algo para mudar isso. Você é um exemplo, você é um exemplo, maravilhoso. Hoje arrasa, um dos mais conceituados e respeitados hoje no país. Glauco, me fala do seu trabalho. Sim, queria só fazer uma observação. O senhor falou sobre, antigamente, os manicômios, né? Lembrando que hoje a instituição ela tem um prazo de tempo para tratamento, né? E nós temos uma linguagem que fala que os fins de um dependente químico é instituição, prisão ou morte. Ele chega a esses fins. Então, a instituição, muitas das vezes, para uma situação dessa, ele já começa a reconhecer que ele está perdendo para a família, para a sociedade e para o meio que ele tem vivido. O meu trabalho hoje, como uma comunidade terapêutica, a gente faz acolhimento de diversas pessoas, em várias classes sociais, pessoas que estão com o desejo de querer mudar. Né? Onde é o espaço? Qual o nome? A gente tem a comunidade Vita, em Guaratinguetá, e a Salvare em Roseira, ao lado de Aparecida, que é uma clínica feminina. Então lá a gente atende mulheres e em Guará a gente atende o público masculino. Como que está o público feminino hoje, as mulheres? Aumentou, tem aumentado muito o número? Na verdade, o público feminino ele tem uma carência de acolhimento. Né? São poucas instituições que trabalham com mulheres e as pessoas como eu, que também já fui um dependente, são mais seletos, porque é uma demanda que atende uma necessidade maior, né, de atenção. Né? A mulher ela vem muito frágil fisicamente, emocionalmente, e a estrutura da mulher é bem mais delicada de tratar. Então acaba se tornando um pouco mais dificultoso o trabalho. Porém, eu tenho um grupo excelente lá, as meninas, assim, uma ajudando a outra. Quantas uma mulheres unidade tem bem hoje maior. lá? Hoje eu tenho 18 meninas lá. A minha estrutura é para até 20. Olha, de no mínimo 18 anos até 56, 60 anos de idade. O Milton, tá? Hoje... E é engraçado, né, Nani? A gente vê essas histórias maravilhosas de superação. Superação mesmo. Infelizmente, são raras. Graças a Deus existem essas histórias, mas a gente sabe que é muito difícil a recuperação. Mas o nosso trabalho principal que eu vejo, que a sociedade ainda não dá muito valor, é para a prevenção. Se nós conseguirmos evitarmos que as crianças, que os jovens adentrem nesse mundo, né? Eu até costumo falar nas palestras que não é a polícia que vai acabar com o tráfico, não é o governo, não é as instituições de saúde. Quem vai acabar com o tráfico é a família, né? Com prevenção. Quanto mais pais nós tivermos aptos a orientar seus filhos corretamente para dizer não às drogas, mais jovens nós vamos ter na sociedade e falar não quero. E o traficante nada mais é do que um comerciante, né, Nani? Então, quanto menos clientes eles tiverem, mais benéfico será para a sociedade. Ele quebra, né? E ele quebra economicamente. Então, é lógico que isso é uma utopia, a gente chegar num estágio desse, né? Que bom seria, mas no trabalho de prevenção hoje, a carência que a gente tem é do público dos pais. Eles não querem se informar. Você marca uma palestra, por exemplo, numa escola com 200, 300 pais, vem 10, 15... Sério? Então, eles não querem se informar ou acham que na casa esse dele perigo não está acontecendo. não vai bater na nossa porta. E qual é a idade que está começando hoje os jovens a usarem droga? Nani, hoje, em decorrência da carreira policial, hoje a gente vê crianças de 8 anos já dependentes. Cada dia mais precoce. Né? A gente vê muito neném, né? Hoje a gente tem uma noção pelas Fundação Casas, né? Ali já começa a criminalidade. E a dependência hoje maior já não é mais de crack, é cocaína. Porque os adolescentes já criaram uma rejeição com o crack por causa do Noia, quando foi o crack entrou em epidemia, ficou marginalizado. Então, hoje, a maioria dos adolescentes envolvidos com o crime são dependentes de cocaína. E o cérebro, hein? O que você me fala pelo tratamento? Como que é devastado esse cérebro, principalmente nessas drogas? Porque cada dia que a gente fica lendo, mais tipos de drogas a gente vai descobrindo, né? Eu vi vídeos de adolescentes, meninas usando absorvente íntimo, né? Injetando droga para absorver nos olhos, na pupila. É impressionante como criam coisas diferentes o tempo todo também, né? Vai adquirindo o que a gente fala de comorbidades, né? Elas vão desenvolvendo primeiro uma predisposição para a dependência e a partir disso começa a gerar outros problemas mais graves, depressão, tentativa suicida.
E, enfim, vai se agravando outros problemas que estão aí na saúde mental, que a dependência pode estar desencadeando isso. Então, a gente costuma receber hoje, principalmente mulheres, com borderline, né, com diversos problemas que vai desencadeando, tudo, né? E qual é o tempo lá? Como que é? É um instituto que as pessoas... É remunerado, não é? Tem áreas particulares, tem áreas que o governo apoia. Quem dá o incentivo para vocês? Sim, hoje é uma instituição particular. Eu tenho algumas vagas sociais, sim, eu atendo uma classe média, né? Então hoje eu não tenho apoio nenhum do governo. É isso que eu falo. Muito menos do município. Tem, né? Olha, o município que eu estou hoje, Roseira, eu vi uma parceria, porque eu vejo alguns municípios com muita restrição em colaborar. Porque hoje a gente é fiscalizado com rigor, como o senhor deve saber, a gente tem uma fiscalização da Anvisa com rigor. Mas eu acredito que não deveria ter só o rigor, mas a parceria em promover o trabalho. Que a gente não tem essa parceria. Hoje eu tenho psiquiatra, eu pago para a doutora atender as meninas, eu pago para uma psicóloga para atender, mas eu poderia utilizar o recurso do município que tem ali o seu CAPS, que poderia disponibilizar para a instituição. Então, seria uma parceria, eu teria menos custo, poderia acolher mais pessoas. Mas já tentou conversar, já tentou fazer reuniões? O nosso governo está tão aberto aqui, o prefeito, o Bruno, né? Tão gente boa, o governador João. Eu acredito que a gente ainda vai evoluir com relação a isso. Não, a gente tem que evoluir, tem que ter uma voz para isso. Para conversar tem, mas assim, não tem essa ligação ainda, é particular. A gente tem que se considerar particular. A gente conta com o apoio da família. Qual o período que fica lá? Tem uma estimativa? Tem. O período mínimo seria de 3 meses e o máximo de 6. Máximo de 6? Máximo de 6. A gente tem um programa terapêutico para aplicar durante os 6 meses. E esse programa, a cada mês, ele vai em uma etapa. E também considerando as etapas de abstinência também. Qual que é o período mais difícil? É o início, quando chega? Não. O início tem a negação. Sim. É um processo normal. Como você mesmo falou, às vezes não aceita, às vezes acha que está ali porque a família conduziu até ali, ela não queria estar ali. Quer agradar a família, né? Mas ela vai se encontrando com um grupo, se identifica, porque ela já chegou ali, não chegou ali porque estava bem, ela precisa de ajuda, então ela começa um processo de conscientização. Mas sempre volta a negação a partir do 3º mês, 2º ou 3º mês. Complicado, meu? Complicado, né? Você como palestrante, né? Um homem já como a gente estava falando, né? Eu faço esse trabalho há 25 anos. Sim. De prevenção. E é muito comum a gente, nas palestras, os poucos pais que vão, né, saem de lá maravilhados com o teor da informação que eles recebem, né? Então, eles ficam sabendo das drogas novas, como você disse, as drogas sintéticas que estão no mercado aí na nossa cara, e os jovens estão caindo de cabeça nessas drogas. Então, o que eu vejo é o despreparo da família para cuidar da prevenção. E a rejeição, né? Se na prevenção... Parece que se eu rejeitar... Vou solucionar o problema. Não vai estar acontecendo, né? E se imagine se eu não tenho preparo na prevenção, eu não vou ter no tratamento, né? Então, a família hoje está muito desestruturada e desinteressada contra esse assunto, eu vejo. Muitos pais não sabem também? falar, né? Vocês dois poderiam vir, participar nas palestras dele. Sim. Aqui, ó. Acabamos de conversar lá nos bastidores aqui. Eu adoro quando faz parceria, assim. Agora, depois que eu vim para São Paulo, não. Mas quando eu estava em Minas, eu já tive a oportunidade. Inclusive, eu fiz uma parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais. Né? Eles iam em algumas empresas e acabavam me levando para falar um pouco. Porque, assim, às vezes as pessoas não acreditam que podem sair das drogas. Que vai conseguir, né? Que vai conseguir. Então, assim, quando ouvem histórias de superação, isso daí motiva, isso daí fazem com que elas acreditem que essa história possa ser revertida. Tem um final feliz, né? Tem um final feliz, existe uma saída. E a saída é o tratamento. Hoje, para eu me manter bem, eu tenho algumas ferramentas, sabe? Eu costumo falar abertamente do meu problema, sabe? Assim, porque quando eu falo abertamente do meu problema, eu crio uma barreira de proteção, fica todo mundo. Eu estava comentando com o Glauco, quando estávamos vindo, né, na faculdade, todo mundo bebe, eu sou o único que não bebo. Daí eles ficam, por que o John não bebe? Daí, quando me perguntam na segunda vez, eu já falo, eu não bebo porque eu já tive problema com drogas, então por isso eu não bebo, né? E daí fica todo mundo me protegendo, olha, o John, vamos fazer um churrasco, leva o refri do John, leva o suco do John. Então, assim, são ferramentas que eu aprendi, inclusive, trabalhando com o próprio Glauco, né? Ele que me deu essa oportunidade de conhecer essas ferramentas,
de mudança de vida, porque quando eu saí do presídio, eu tive uma recaída, e daí procurei ele acabou me ajudando, a gente já se conhece de algum tempo, e daí acabou me ajudando, conheci essas ferramentas, e assim, lá é uma clínica, né, que tem esses dois tratamentos, que é o tratamento voluntário e involuntário. Eu fui de forma voluntária, e que mudou muito a minha vida, e que muda a vida de muitas pessoas que vão de forma voluntária e involuntária. Quais as redes sociais? Vamos para acessar, para conhecer. Hoje eu utilizo somente a minha, Glauco Herrera mesmo, Instagram. Glauco? Né? Mas a gente tem um site também, que é o Grupo Vita. Né? Tem a Vita masculina e a Vita feminina, onde eu tenho uma parceria com instituições. Hoje eu estou me dedicando só ao público feminino, porque a demanda é muito grande, acompanhar os profissionais exige bastante. Então não dá para ficar, o público masculino é maior. É maior? A gente tem quase 78 internos masculinos. 78 A feminina eu tenho praticamente quase 20. Então é mais fácil cuidar, é mais fácil. Quem é mais fácil para lidar nesse momento tão complicado? Desculpa, não o entendi. homem ou a mulher, quando a gente lida para querer essa recuperação? Olha, eu tenho feito um apelo de experiência para o meu trabalho, que é o acolhimento. Eu tenho tido sucesso com as mulheres com relação ao acolhimento. Mas o homem ele tem muito mais resistência. Né? A mulher, ela se sentindo acolhida, ela se abre mais ao tratamento. Não oferece tanta resistência. O homem ainda tem essa questão de rua, né? De manipulação, de articulação, essa oscilação de humor e pensamento que o adicto, né? O dependente químico, ele traz. Né? Ele faz um compromisso com você aqui, ele vira a porta, ele está disposto a desfazer aquele compromisso. Difícil, né, meu? Muito São os difícil, valores, né? Essas recaídas que são normais do tratamento, E aí, né? essas recaídas deve ser complicado, né? Porque quando consegue voltar a recuperar de uma recaída? Mais difícil ainda, né? Sim, mais difícil, porque aumenta a resistência, né, Glauco? Na verdade, eu entendo que é uma conscientização, um processo de se autoconhecer. O dependente químico, ele tem um primeiro contato com um programa de autoajuda ou um profissional, ele começa a entender que ele não precisa da droga para viver. É um problema que você pode resolver, né? Sim, mas até ele se adequar à sociedade, ou se adequar até mesmo para ele aceitar que ele não vai mais sentar no bar tomar uma, que ele não vai mais naquela roda de amigos. Tem que ser muito, tem que querer muito, né? Aí ele tem que estar disposto a se abster mesmo. Por isso que eu vejo, Nani, que a prevenção ainda é o melhor caminho. E você acaba falando dos nossos prefeitos e governadores, por que não inserir a matéria da prevenção às drogas na grade escolar, dos jovens? Começa desde pequenininho. Sim, a droga está chegando mais cedo para os nossos filhos, nós vamos que ter a educação veio lá na junto frente, com isso. mas vamos ter o resultado, né? Todos os países evoluíram através da educação. Educação então, é a base por que não, por que não inserir o programa de prevenção nas escolas, né? Vamos falar com eles. Vamos falar com o João Dória. João, ó. João e o Bruno. Isso aí. Querido. Meninos, eu amei vocês aqui, amei o nosso bate-papo. Mas ainda tem uma roda de mulheres que a gente vai debater outros assuntos aqui. Eu queria muito agradecer a todos vocês. Nós que agradecemos. E, por favor, redes sociais. Minha rede social é Milton Mussini Palestrante ou Palestrante Milton Mussini. Qualquer das redes sociais vocês vão me encontrar ou no meu site www.miltonmussini.com.br. É um prazer recebê-los. Obrigado, Nani. Obrigada, Milton. Obrigado Pode, também. por favor, deixar as redes sociais? Sim, Glauco Herrera Instagram e tem o site nosso www.vita feminina. Aí Obrigada. vai encontrar a gente, as fotos e o nosso trabalho lá. Parabéns, viu? Obrigado. Que bom que tem homens que estão pensando aí nesse trabalho tão bacana, né? E focado, principalmente nas mulheres. Você eu agradeço, mas você continua comigo. Tá bom, muito obrigado. Mas a rede social também pode divulgar. A minha rede social é @chefjohnwarley, né? Instagram, @chefjohnwarley, Facebook, @chefjohnwarley também. E o WhatsApp é 9597-36841. Você continua comigo? Eu vou pro intervalo comercial, porque tem muito mais para você na Tarde Show. Vamos lá, DJ.